Título 6. Da Ordem Econômica. Capítulo 1. Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 177. O Estado estimulará a descentralização geográfica das atividades de produção de bens e serviços, visando ao desenvolvimento equilibrado das regiões. Artigo 178. O Estado dispensará às microempresas, as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país, aos micro e pequenos produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-los pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte constituem categorias econômicas diferenciadas apenas quanto às atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e de produção rural a que se destinam. Artigo 179. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Capítulo 2. Do Desenvolvimento Urbano. Artigo 180. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão: Inciso 1. O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. 2. A participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. 3. A preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural. 4. A criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública. Inciso 5. A observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida. 6. A restrição à utilização de áreas de riscos geológicos. Artigo 181. Lei municipal estabelecerá em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Parágrafo 1º. Os planos diretores, obrigatórios a todos os municípios, deverão considerar a totalidade de seu território municipal. Segundo, os municípios observarão, quando for o caso, os parâmetros urbanísticos de interesse regional, fixados em lei estadual, prevalecendo, quando houver conflito, a norma de caráter mais restritivo, respeitadas as respectivas autonomias. Parágrafo 3º. Os municípios estabelecerão, observadas as diretrizes fixadas para as regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, critérios para regularização e urbanização, assentamentos e loteamentos irregulares. Quarto, é vedado aos municípios, nas suas legislações edilícias, a exigência de apresentação da planta interna para edificações unifamiliares. No caso de reformas, é vedado a exigência de qualquer tipo de autorização administrativa e apresentação da planta interna para todas as edificações residenciais, desde que assistidas por profissionais habilitados. Artigo 182. Incumbe ao Estado e aos municípios promover programas de construção de moradias populares, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Artigo 183. Ao Estado, em consonância com seus objetivos de desenvolvimento econômico e social, cabe estabelecer, mediante lei, diretrizes para a localização e integração das atividades industriais, considerando os aspectos ambientais, locacionais, sociais, econômicos e estratégicos, e atendendo ao melhor aproveitamento das condições naturais urbanas e de organização especial. Parágrafo único. Competem aos municípios, de acordo com as respectivas diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei, e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural. Capítulo 3. Da Política Agrícola, Agrária e Fundiária. Artigo 184. Caberá ao Estado, com a cooperação dos municípios. Inciso 1. Orientar o desenvolvimento rural, mediante zoneamento agrícola inclusive. 2. Propiciar o aumento da produção e da produtividade, bem como a ocupação estável do campo. 3. Manter estrutura de assistência técnica e extensão rural. 4. Orientar a utilização racional de recursos naturais de forma sustentada, compatível com a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação do solo e da água. Inciso 5. Manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal. 6. Criar sistema de inspeção e fiscalização de insumos agropecuários. 7. Criar sistema de inspeção, fiscalização, normatização, padronização e classificação de produtos de origem animal e vegetal. 8. Manter e incentivar a pesquisa agropecuária. 9. Criar programas especiais para fornecimento de energia, de forma favorecida, com o objetivo de amparar e estimular a irrigação.
Inciso 10. Criar programas específicos de crédito, de forma favorecida, para custeio e aquisição de insumos, objetivando incentivar a produção de alimentos básicos e da horticultura. Parágrafo 1º. Para a consecução dos objetivos assinalados neste artigo, o Estado organizará sistema integrado de órgãos públicos e promoverá a elaboração e execução de planos de desenvolvimento agropecuários, agrários e fundiários. Segundo, o Estado, mediante lei, criará um Conselho de Desenvolvimento Rural, com o objetivo de propor diretrizes à sua política agrícola, garantida a participação de representantes da comunidade agrícola, tecnológica e agronômica, organismos governamentais, de setores empresariais e de trabalhadores. Artigo 185. O Estado compatibilizará a sua ação na área agrícola e agrária para garantir as diretrizes e metas do Programa Nacional de Reforma Agrária. Artigo 186. A ação dos órgãos oficiais atenderá, de forma preferencial, aos imóveis que cumpram a função social da propriedade, e especialmente aos mini e pequenos produtores rurais e aos beneficiários de projeto de reforma agrária. Artigo 187. A concessão real de uso de terras públicas far-se-á por meio de contrato, onde constarão, obrigatoriamente, além de outras que forem estabelecidas pelas partes, cláusulas definidoras. Inciso 1. Da exploração das terras, de modo direto, pessoal ou familiar, para cultivo ou qualquer outro tipo de exploração que atenda ao plano público de política agrária, sob pena de reversão ao concedente. 2. Da obrigatoriedade de residência dos beneficiários na localidade de situação das terras. 3. Da indivisibilidade e da intransferibilidade das terras, a qualquer título, sem autorização expressa e prévia do concedente. 4. Da manutenção das reservas florestais obrigatórias e observância das restrições ambientais do uso do imóvel, nos termos da lei. Artigo 188. O Estado apoiará e estimulará o cooperativismo e o associativismo como instrumento de desenvolvimento socioeconômico, bem como estimulará formas de produção, consumo, serviços, créditos e educação coassociadas, em especial nos assentamentos para fins de reforma agrária. Artigo 189. Caberá ao poder público, na forma da lei, organizar o abastecimento alimentar, assegurando condições para a produção e distribuição de alimentos básicos. Capítulo 4. Do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento. Seção 1. Do meio ambiente. Artigo 191. O Estado e os municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Artigo 192. A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Parágrafo 1º. A outorga de licença ambiental, por órgão ou entidade governamental competente, integrante de sistema unificado para esse efeito, será feita com observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo poder público e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambientais. Segundo, a licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução e a exploração mencionadas no caput deste artigo, quando potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas. Artigo 193. O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de: Inciso 1. Propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente. 2. Adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado. 3. Definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo a alteração e supressão, incluindo os já existentes, permitidas somente por lei. 4. Realizar periodicamente auditorias nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras. Inciso 5. Informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde, na água potável e nos alimentos, bem como os resultados das monitoragens e auditorias a que se refere o inciso 4 deste artigo. 6. Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica para a resolução dos problemas ambientais e promover a informação sobre essas questões.
7. Estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energias alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias brandas e materiais poupadores de energia. 8. Fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genética. 9. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas. Inciso 10. Proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. 11. Controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de trabalho. 12. Promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação do meio ambiente. 13. Disciplinar a restrição à participação em concorrências públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais às pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos de degradação do meio ambiente. 14. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental. Inciso 15. Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. 16. Promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando a adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover o reflorestamento, em especial, às margens de rios e lagos, visando a sua perenidade. 17. Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. 18. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação. 19. Instituir programas especiais mediante a integração de todos os seus órgãos, incluindo os de crédito, objetivando incentivar os proprietários rurais a executarem as práticas de conservação do solo e da água, de preservação e reposição das matas ciliares e replantio de espécies nativas. Inciso 20. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes. 21. Realizar o planejamento e o zoneamento ambientais, considerando as características regionais e locais, e articular os respectivos planos, programas e ações. Parágrafo único. O sistema mencionado no caput deste artigo será coordenado por órgão da administração direta que será integrado por: a linha A, Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão normativo e recursal, cujas atribuições e composição serão definidas em lei. B. Órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento ambiental. Artigo 194. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Parágrafo único. É obrigatória, na forma da lei, a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 195. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de reparação aos danos causados. Parágrafo único. O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados. Artigo 196. A Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, o Complexo Estuarino Lagunar entre Iguape e Cananéia, os vales dos rios Paraíba, Ribeira, Tietê e Paranapanema e as unidades de conservação do Estado, são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei, dependendo de prévia autorização e dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Artigo 197. São áreas de proteção permanente. Inciso 1. Os manguezais. 2. As nascentes, os mananciais e matas ciliares. 3. As áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios. 4. As áreas estuarinas. Inciso 5. As paisagens notáveis. 6.
às cavidades naturais subterrâneas. Artigo 198. O Estado estabelecerá, mediante lei, os espaços definidos no inciso 5 do artigo anterior, a serem implantados como especialmente protegidos, bem como as restrições ao uso e ocupação desses espaços, considerando os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas. 2. Proteção do processo evolutivo das espécies. 3. Preservação e proteção dos recursos naturais. Artigo 199. O poder público estimulará a criação e manutenção de unidades privadas de conservação. Artigo 200. O poder público estadual, mediante lei, criará mecanismos de compensação financeira para municípios que sofrerem restrições por força de instituição de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Estado. Artigo 201. O Estado apoiará a formação de consórcios entre os municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. Artigo 202. As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação. Artigo 203. São indisponíveis as terras devolutas estaduais, apuradas em ações discriminatórias e arrecadadas pelo poder público, inseridas em unidades de preservação ou necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Artigo 204. Fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Estado. Seção 2. Dos recursos hídricos. Artigo 205. O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, e assegurará meios financeiros e institucionais para: Inciso 1. A utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para abastecimento às populações. 2. O aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas obras, na forma da lei. 3. A proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro. 4. A defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos ou sociais. Inciso 5. A celebração de convênios com os municípios, para a gestão, por estes, das águas de interesse exclusivamente local. 6. A gestão descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais e às peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica. 7. O desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento econômico. Artigo 206. As águas subterrâneas, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico-social e valiosas para o suprimento de água às populações, deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra poluição e superexplotação, com diretrizes em lei. Artigo 207. O poder público, mediante mecanismos próprios, definidos em lei, contribuirá para o desenvolvimento dos municípios em cujos territórios se localizarem reservatórios hídricos e naqueles que recebam o impacto deles. Artigo 208. Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo de água. Artigo 209. O Estado adotará medidas para controle da erosão, estabelecendo-se normas de conservação do solo em áreas agrícolas e urbanas. Artigo 210. Para proteger e conservar as águas e prevenir seus efeitos adversos, o Estado incentivará a adoção, pelos municípios, de medidas no sentido: Inciso 1. Da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento às populações e da implantação, conservação e recuperação de matas ciliares. 2. Do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas sujeitas a inundações frequentes e da manutenção da capacidade de infiltração do solo. 3. Da implantação de sistemas de alerta e defesa civil, para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis. 4. Do condicionamento, a aprovação prévia por organismos estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos hídricos, na forma da lei, dos atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das águas superficiais e subterrâneas. Inciso 5. Da instituição de programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão. Parágrafo único. A lei estabelecerá incentivos para os municípios que aplicarem, prioritariamente, o produto da participação no resultado da exploração dos potenciais energéticos em seu território, ou da compensação financeira, nas ações previstas neste artigo e no tratamento de águas residuárias. Artigo 211.
para garantir as ações previstas no artigo 205, a utilização dos recursos hídricos será cobrada segundo as peculiaridades de cada bacia hidrográfica, na forma da lei, e o produto aplicado nos serviços e obras referidos no item 1, do parágrafo único, deste artigo. Parágrafo único. O produto da participação do Estado no resultado da exploração de potenciais hidroenergéticos em seu território, ou da compensação financeira, será aplicado, prioritariamente. 1. Em serviços e obras hidráulicas e de saneamento de interesse comum, previstos nos planos estaduais de recursos hídricos e de saneamento básico. 2. Na compensação, na forma da lei, aos municípios afetados por inundações decorrentes de reservatórios de água implantados pelo Estado, ou que tenham restrições ao seu desenvolvimento em razão de leis de proteção de mananciais. Artigo 212. Na articulação com a União, quando da exploração dos serviços e instalações de energia elétrica, e do aproveitamento energético dos cursos de água em seu território, o Estado levará em conta os usos múltiplos e o controle das águas, a drenagem, a correta utilização das várzeas, a flora e a fauna aquáticas e a preservação do meio ambiente. Artigo 213. A proteção da quantidade e da qualidade das águas será obrigatoriamente levada em conta quando da elaboração de normas legais relativas a florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e demais recursos naturais e ao meio ambiente. Seção 3. Dos recursos minerais. Artigo 214. Compete ao Estado. Inciso 1. Elaborar e propor o planejamento estratégico do conhecimento geológico de seu território, executando o Programa Permanente de Levantamentos Geológicos Básicos, no atendimento de necessidades do desenvolvimento econômico e social, em conformidade com a Política Estadual do Meio Ambiente. 2. Aplicar o conhecimento geológico ao planejamento regional, às questões ambientais, de erosão do solo, de estabilidade de encostas, de construção de obras civis e à pesquisa e exploração de recursos minerais e de água subterrânea. 3. Proporcionar o atendimento técnico nas aplicações do conhecimento geológico às necessidades das prefeituras do Estado. 4. Fomentar as atividades de mineração, de interesse socioeconômico-financeiro para o Estado, em particular de cooperativas, pequenos e médios mineradores, assegurando o suprimento de recursos minerais necessários ao atendimento da agricultura, da indústria de transformação e da construção civil do Estado, de maneira estável e harmônica com as demais formas de ocupação do solo e atendimento à legislação ambiental. Inciso 5. Executar e incentivar o desenvolvimento tecnológico aplicado à pesquisa, exploração racional e beneficiamento de recursos minerais. Seção 4. Do saneamento. Artigo 215. A lei estabelecerá a política das ações e obras de saneamento básico no Estado, respeitando os seguintes princípios. Inciso 1. Criação e desenvolvimento de mecanismos institucionais e financeiros, destinados a assegurar os benefícios do saneamento à totalidade da população. 2. Prestação de assistência técnica e financeira aos municípios, para o desenvolvimento dos seus serviços. 3. Orientação técnica para os programas visando ao tratamento de despejos urbanos e industriais e de resíduos sólidos, e fomento à implantação de soluções comuns, mediante planos regionais de ação integrada. Artigo 216. O Estado instituirá, por lei, plano plurianual de saneamento estabelecendo as diretrizes e os programas para as ações nesse campo. Parágrafo 1º. O plano, objeto deste artigo, deverá respeitar as peculiaridades regionais e locais e as características das bacias hidrográficas e dos respectivos recursos hídricos. Segundo, o Estado assegurará condições para a correta operação, necessária ampliação e eficiente administração dos serviços de saneamento básico prestados por concessionária sob seu controle acionário. Parágrafo 3º. As ações de saneamento deverão prever a utilização racional da água, do solo e do ar, de modo compatível com a preservação e melhoria da qualidade da saúde pública e do meio ambiente com a eficiência dos serviços públicos de saneamento. Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar. Você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.